Fala galera, tudo bem? Estamos no mês de março, onde é comemorado o Dia Internacional da Mulher, e eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente hoje para homenagear as mulheres, para falar sobre a nossa representatividade com três convidadas muito especiais que eu admiro muito: Anaísa, Evelyn Rodrigues e Jéssica Portazzi. Então acompanhe esse vídeo comigo, vambora! Eu acho muito legal ser uma mulher e trabalhar com MMA, mas eu também acho que isso já poderia ser visto de um jeito um pouco mais natural, talvez. Eu nunca sofri preconceito por ser mulher, eu já sofri preconceito por ser latina, por não falar um inglês tão fluente, e isso foi bem no começo, assim, quando eu comecei a trabalhar com MMA em 2011. Eu nunca sofri nenhum tipo, mesmo trabalhando no esporte que muita gente considera, né, que é predominantemente feito por homens, composto por homens, mas hoje em dia a gente viu realmente esse crescimento da luta entre as mulheres, porque se você olhar, até pouco tempo era proibido por lei das mulheres praticarem luta, competirem em luta. Fazem uns 7, 8 anos que eu tô nesse meio, e quando eu comecei eu era mais novinha, né? E eu lembro que quando eu dizia que eu tava trabalhando com luta, com UFC e tudo mais, as pessoas ficavam um pouco chocadas, assim, tipo, nossa, mas você é tão delicadinha e vai mexer com luta. No começo, assim, tinha muita gente que torcia o nariz quando eu fazia muitas perguntas, principalmente de Brasil, porque o UFC ainda não tava no Brasil e, enfim, as pessoas não entendiam muito meu sotaque no começo, aquela coisa de você chegar num país diferente e ter que se ajustar. Aconteceu alguns casos, assim, de assédio bem no começo, de lutadores, managers, pessoas que, tipo, viam, né, você chegando e tal, e logo depois, assim, as coisas foram mudando, sabe? Eu tentei, desde o começo, assim, ser muito clara de que eu tava aqui pra trabalhar, e aí, enfim, aos poucos, quando as matérias começaram a sair e as pessoas começam a ver que você tá ali realmente sério, essas coisas param. Somos bastante presentes e acho que elas, inclusive muitas repórteres, até no próprio canal Combate, elas desde o início já vinham, desde que o canal foi criado, ele foi criado com várias meninas fazendo reportagem, né? Então acho que hoje em dia a gente está expandindo cada vez mais isso. Hoje eu acho que eu tenho respeito, sabe? Inclusive de managers, de atletas, as mulheres dos atletas me mandam mensagem, me ajudam, às vezes, com entrevistas, sabe? Se eu mando uma mensagem e o cara não quer me atender, elas me ligam, falam, olha, Evelyn, calma, eu vou fazer ele te responder. Tenho um relacionamento excelente com muitos deles, assim, e eu acho que hoje ser mulher ajuda. Sempre ajudou, na verdade, porque a gente tem um jeito, a gente tem mais jogo de cintura, a gente tem um jeito de tocar em assuntos polêmicos que não soa provocação, entendeu? No MMA, diferente de outros esportes, que você ainda tem, por exemplo, no jiu-jitsu, uma diferença grande de premiação, de exposição do jiu-jitsu feminino, apesar da evolução, já se você for olhar até pouco tempo. No MMA, se você conversa com os atletas, eu não vejo tanto uma diferença de salário, né? Na verdade, ali eles olham muito o atleta. Então, o atleta, ele vai ser remunerado de acordo com o nível, né, ou a expressão dele dentro do evento. Realmente o MMA feminino teve um crescimento muito grande nos últimos anos. Eu lembro até que a gente ficava se perguntando, né, a gente ficava preocupado, pensando, e se um dia a Ronda Rousey perder? Porque ninguém tinha certeza se as divisões femininas ou a divisão feminina do UFC naquela época conseguiria se sustentar sem a Ronda, que era uma grande estrela, se tornou uma celebridade global, até um pouco independente da luta e tudo mais. E eventualmente a derrota dela veio e em vez do MMA feminino no UFC desacelerar, ele cresceu, né? Acho que o esporte feminino ainda é muito novo, né, no UFC. A gente tem 3 categorias, mas se a gente lembrar quando começou no UFC não faz muito tempo, né? Eu acho que, apesar de ser um esporte que as mulheres estão sempre correndo atrás, a gente tem aí pioneiras do esporte como a Cris Cyborg, a própria Amanda Nunes, né? Pessoas que estão aí há tanto tempo buscando, né, o seu lugar ao sol, só passou a ser reconhecido mesmo há pouco tempo. Então acho que a gente ainda está correndo atrás desse gap que ficou, né, dessa distância que ficou entre o MMA masculino e o feminino, né? Até pouco tempo atrás, Dana White dizia que mulheres não iam lutar no UFC. E a gente viu essa última luta aí do fim de semana entre a Joanna Jędrzejczyk e a chinesa Weili Zhang, que foi uma das maiores lutas que eu já vi na vida, assim, de MMA feminino.
MMA em ponto, né? Não MMA feminino, mas MMA no geral, assim. Assim, eu sei que muita gente vai olhar pra mim agora e vai falar, lá vem ela com esse papinho, não sei o que, mas eu preciso falar, né? Existe ainda machismo nesse meio. Um exemplo recente foi a disputa de cinturão do peso palha entre a Zhang Weili e a Joanna Jędrzejczyk, que foi uma luta absurda, uma das melhores lutas que a gente viu nos últimos anos, dentre categorias femininas ou masculinas. Quando a gente postou nas redes sociais do UFC, teve engraçadinhos que chegaram nos comentários e falaram: ah, mas foi um cinturão de lavar a roupa ou de lavar a louça? E assim, qual a necessidade desse tipo de comentário, sabe? Não tem nada a ver isso. Elas estavam lá pra lutar, elas fizeram uma luta absurda. E o ponto é esse: mulheres que estão competindo no MMA, elas querem competir pra provar que são as melhores, do mesmo jeito que os homens fazem isso. Acho que existe um crescimento de interesse de mulheres por luta, de interesse em mulheres por se profissionalizarem cada vez mais, e acredito que isso vai fazer com que exista um equilíbrio mais pra frente no MMA feminino em termos de quantidade de atletas e categorias entre homens e mulheres. O que a gente fala de buscar um campeão masculino no UFC é porque por muito tempo os homens brasileiros dominaram o topo do esporte. É natural que haja essa cobrança. Apesar da gente ter uma campeã feminina, é natural ter uma cobrança de, poxa, categorias em que homens dominaram por tanto tempo, cadê os brasileiros ali que sempre estavam no topo? É comum, é normal. Eu acho que isso é uma coisa que é normal, não tem muito a ver só com o gênero, sabe? Tem a ver com o fato de ser um esporte que a gente praticamente criou. E o Brasil sempre esteve no topo, então, como hoje a gente só tá no topo com as mulheres, né, só com mulheres vencendo aí com só a Amanda Nunes com 2 cinturões, eu acho que é natural que haja essa cobrança. Olha, eu acho que a Amanda, ela é valorizada, sim, o cinturão dela, inclusive, por exemplo, como experiência aqui, foi a primeira vez que a gente fez uma reportagem pro Fantástico com uma atleta de MMA, contando a vida, quando ela foi campeã. Acho que às vezes, né, por ela não morar no Brasil, ficar um pouco distante do público, ficar mais virtual, assim, então talvez dê essa impressão, né? A gente teve o mesmo caso quando o Rafael dos Anjos, por exemplo, foi campeão da categoria dos leves, não foi um campeão talvez tão reconhecido, né, pelo público, por todo mundo, como foi o José Aldo, enfim. Mas existe essa pressão. Acho que é cultural também, né? Mas eu acho que a pressão nem é só por né, ter um cinturão masculino, mas também por ter tantos cinturões. A gente já teve 4 cinturões ao mesmo tempo, né? E, obviamente, se você tem mais homens e mais lutadores competindo, você fica nessa ansiedade de ter uma coisa que você já teve no passado. Não que seja uma obsessão só porque, né, não existe cinturão entre os homens, mas eu acho que é uma coisa do esporte como um todo. As mulheres ainda enfrentam muitos obstáculos que homens não enfrentam quando se trata de ser valorizado no esporte, valorizado como atleta, valorizado como campeão. Mas eu também acho que é uma questão matemática, porque se você parar pra pensar, a Amanda tem 2 cinturões femininos já, até pouco tempo a gente tinha a Jéssica com um cinturão feminino também, só restava a categoria da Valentina Shevchenko. Então são 4 categorias femininas contra 8 categorias masculinas. Então, é uma questão matemática também. É complicado, sabe? Muitas vezes o cara vem numa adrenalina que às vezes ele não consegue nem lembrar das... Já é assim na pesagem, quando eles descem da escadinha e descem ali pra mim, já é complicado. Agora imagina depois de uma luta que o cara chega com aquele calor de emoção e quer falar, enfim. Foi o que aconteceu com o Romero essa semana. O Romero chegou pra mim ali, foi a primeira... atrás, né, onde eu fico, é uma sala onde ficam todos os parceiros. Então tem os parceiros do Canadá, parceiros de outro país e parceiros aqui dos Estados Unidos, são as TVs que fazem a transmissão do UFC. Então a gente fica todo mundo ali. Ele chega e vai pra quem tiver pronto, quem tá com o link ao vivo, tem a prioridade ali e tal, e ele veio primeiro pra mim esse dia. E aí foi bem assim, ele tava muito possesso e ele queria falar, então ele falou muito pra mim, assim, muito mesmo. E é engraçado porque eu nunca sei como entrevistar o Romero, sabe? Eu, às vezes, começo a tentar falar espanhol, ele responde em inglês, eu pergunto em inglês, ele responde em espanhol, é uma confusão. E esse dia ele falou espanhol e ligou e falou, vou falar, e falou um tempão e eu deixei ele desabafar. Às vezes é difícil você ter essa noção de que o cara pode falar por muito tempo, porque ele fazia umas pausas longas
entre uma frase e outra, e eu não sabia se eu devia perguntar ou não, mas fui tentando levar meu feeling, assim, pra ver se ele podia falar, entendeu? Então, o calor do momento ali é complicado. Já aconteceu, eu tento não entrevistar pessoas que foram nocauteadas, às vezes o UFC nem leva lá pra trás, porque é difícil, a pessoa ainda tá meio fora de si, entendeu? A gente, já aconteceu de eu entrevistar, mas esperando depois que sai da tenda médica, se tá em condições, se não tá, né, pra gente poder ter uma palavra, assim, é difícil. Mas eu gosto de ter esse feedback logo de cara, de conseguir ver no atleta o que aconteceu, assim, porque o corpo dele fala, né? Tipo, você vê gente que chega com um sorrisão no rosto super feliz, até gente que perdeu. E a maioria das vezes as pessoas que perdem não querem falar. Isso é uma conquista muito grande, na verdade, lá atrás, né, quando a Kira foi ser comentarista, eu também, na época, tinha feito um teste antes da Kira ser chamada e acabou não acontecendo por algumas razões, mas a vida vai levando a gente para alguns momentos e aí eu acabei virando correspondente internacional, voltei e agora tive essa oportunidade de virar comentarista, né, sou a única mulher e acho muito bacana porque na verdade, temos perfis distintos, né, na bancada. Então, eu acho muito interessante como a bancada se compõe. Tem o cara que já lutou, tem o viés mais jornalístico. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de contar histórias. Então, eu tento sempre trazer uma curiosidade dos atletas, para que a pessoa em casa também possa se identificar, ver a história, saber quem é, né, aquela pessoa que está lutando. Então, eu acho isso muito interessante. É sempre o meu ladinho, assim, o meu toque que eu tento dar nas transmissões. Estou muito feliz nessa nova função, acho muito importante. Como eu falei, né? Antigamente a gente tinha muitas meninas só na reportagem, depois no canal Combate acabou sendo na produção. Hoje em dia a gente vê mais mulheres se interessando pelo tema, obviamente também com mais mulheres lutando. Acho que vira uma bola de neve, né? Você acaba ampliando esse escopo, o interesse, e acho muito bacana ver eu aqui, a Evelyn de lá. Uma vez eu viajei para o Rio de Janeiro para acompanhar o Rafael dos Anjos num media tour. O Rafael tinha acabado de defender o cinturão do peso leve contra o Donald Cerrone. Daí o Rafael chegou no Rio de Janeiro. Tinha um dia super cheio, assim, de compromissos. A gente foi para Niterói para tirar foto, foi no Projac gravar Mais Você, foi num estúdio gravar uma promo pro canal Combate. Eu tava acompanhando tudo, né, filmando, fotografando para postar nas redes do UFC. Porque além de repórter eu faço redes sociais também. Aí, quando acabou tudo, ele falou, ok, então eu tô indo lá no Gordo treinar. E ele me deixou ir junto, sabe? Ele deixou que eu fosse lá com a minha câmera produzir conteúdo, acompanhar ele no treino lá no Gordo Jiu-Jitsu. Quando terminou, todo mundo saiu da academia e o Rafael falou, cara, aquela lanchonete que a gente ia ainda tá aberta? Ainda existe? Será que essa hora ela tá aberta? Vamos lá! E aí a gente foi, todo mundo. Quando a gente acabou de comer, o Rafael falou, cara, eu amava o bolo de banana que tinha aqui. Será que esse bolo de banana ainda existe? E existia o bolo de banana. E ele pediu o bolo e fez a gente comer e realmente era um bolo sensacional. E agora toda vez que eu vou pro Rio de Janeiro, que eu tenho tempo de passar lá naquela lanchonete, eu vou comer o bolo de banana até hoje. Isso faz uns 5 anos já. Uma vez, né, o Jorginho Filho, que era um lutador aí do Rio de Janeiro, ele vinha pra Vegas, tinham feito uma vaquinha, né, pra mandar ele pra Vegas pra concorrer ao nocaute do ano. E aí, quando ele chegou aqui, eu quis fazer uma matéria com ele andando pela rua e tal, e no meio da confusão ele me falou que ele era super fã do Anderson Silva, e naquele dia o Anderson estava, por curiosidade, fazendo uma tarde de autógrafos num cassino aqui perto. Então, durante a gravação, eu virei pra ele e falei, cara, eu tenho uma notícia pra te dar. O Anderson tá em Vegas. A gente pode chegar lá e tentar fazer você conhecer, mas a gente vai ter que ir no susto. Você topa? E ele, não, vamos. Então, a gente chegou no cassino. Eu lembro que eu deixei ele no final da fila. Tentei furar a fila falando que eu era imprensa pra cortar pra falar com o empresário do Anderson, o Ed Soares, que tava com o Anderson lá. Cheguei contando a história, né? Olha só, Ed, eu tô aqui com um cara que é lixeiro no Brasil, trabalha, tipo, recolhendo lixo, ele é lutador de MMA, tem um projeto que ajuda um monte de criança e tal. Fizeram uma vaquinha pra ele vir pra cá, pra ele conseguir concorrer ao Oscar do MMA, e ele é muito fã do Anderson, queria muito fazer esses dois se encontrarem.
Aí o Ed falou, traz ele aqui agora. Aí a gente pegou o Jorginho, tava só eu, né, no dia filmando. Peguei o Jorginho, levei na frente do Anderson, e o Anderson se emocionou demais, foi muito legal. Porque o Jorginho também era do Taekwondo, então foi um encontro muito emocionante, assim, sabe? E tem outros encontros que a gente faz também, tipo o Khabib Nurmagomedov, por exemplo, quando ele surgiu no MMA, né? Eu lembro que eu dei o furo da primeira luta dele, que seria no Brasil, que seria contra um brasileiro. Eu lembro que eu dei o furo da primeira luta dele pelo Facebook, tentando achar ele pra confirmar a luta, se ia acontecer, se não ia e tal. E aí a gente ficou com o Facebook um do outro, e toda vez que eu tinha que entrevistar o Khabib, eu mandava uma mensagem pelo Facebook e ele descia no hotel onde ele tava, sempre com o tradutor, porque ele não falava inglês. E aí eu e a Anaís, a gente aprontou várias já, sabe? Quando a Ana morou aqui em Vegas, a gente chegava sempre pra entrevista com algumas coisas. Teve uma vez que a gente levou um urso do tamanho dele, com chapéu de russo e tal. Então ele sempre teve um pouco de simpatia, assim, pelo Brasil, achava a gente, tipo, divertidas e tal. E uma vez ele viu que o Ronaldo, o jogador de futebol, né, o R9, tava aqui em Las Vegas, e ele queria conhecer o Ronaldo de todo jeito, assim, né? O Ronaldo era muito fã, ele era muito, muito fã. Aí me mandou uma mensagem desesperado, Evelyn, pelo amor de Deus, eu preciso conhecer o Ronaldo, eu sou muito fã dele, por favor, dá um jeito, por favor, por favor. E ele ficou me mandando mensagem, eu liguei pra Ana e falei, o que a gente pode fazer? Aí no meio da transmissão do combate, a gente conseguiu levar o Khabib pra conhecer o Ronaldo. Khabib super emocionado, o Ronaldo não fazia nem ideia de quem era aquela pessoa. O Khabib super emocionado, foi assim, foi muito engraçado, sabe? Ele me agradeceu demais, ficou pedindo milhares de fotos, foi muito legal. Olha, quando eu comecei, e aí sim, eu acho que como um todo, né? Eu tô falando muito do MMA, mas é porque realmente dentro do esporte, eu acho que também como eu comecei antes do esporte explodir no Brasil, fui acompanhando o crescimento, mas eu lembro quando eu comecei no jornalismo esportivo, era muito difícil, né, você fazer futebol, por exemplo, né, a menina, ela ia para Olímpicos, então eu acho muito bacana ver hoje em dia que não ou para Olímpicos e produção, né, frente às câmeras você não falava de futebol ou era só de Olímpicos, então eu acho que um caso ou outro isolado realmente você tinha, mas era muito raro. Então eu gosto desse movimento, acho super importante as mulheres estarem falando de qualquer esporte. Acho que isso o que eu gostaria de ver ainda era uma narradora realmente aqui, por exemplo, na casa, né? Uma narradora mulher que conseguisse ter esse destaque. Eu sei que temos outros colegas em outras emissoras que já narram, mas acho que esse movimento eu gostaria de ver mais. Gostaria de ver, na verdade, as mulheres onde elas bem quiserem. Isso que eu gostaria de ver, felizes com as profissões que escolherem. Eu acho que faltam mais mulheres, acho que faltam mais especialistas mulheres, eu acho que faltam mulheres repórteres, mulheres produtoras, mulheres na linha de frente, mulheres juízas, né, árbitras que eu tô falando, mulheres treinadoras. Eu acho que falta mulher na profissão, no MMA como um todo, e acho que falta principalmente no jornalismo. Acho que a gente tem poucas mulheres ainda fazendo um trabalho. Então, assim, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos não são muitas mulheres ainda. A gente tem algumas referências, graças a Deus, mas eu acho que tem um espaço enorme, e acho que quanto mais mulheres vierem, as coisas vão melhorar muito, porque a gente balanceia, a gente dá um toque especial para as transmissões, e também com muita inteligência. Você vê mulheres cada vez mais, você vê a Anaís agora que tá arrebentando de comentarista, porque traz um toque diferente, traz um olhar diferente. A gente tem isso de analisar as coisas por um outro ângulo, né? E eu acho isso muito bacana. Eu acho que quanto mais mulheres vierem pro esporte, mais o esporte vai crescer. Então, assim, não acho que falta só no jornalismo, tá? Faltam mais treinadoras, faltam mais lutadoras ainda, que a gente pode tentar abrir mais categorias. Acho que falta também mulheres de especialistas para comentar lutas, para serem árbitras, né, juízas, enfim. Acho que tem um espaço gigante, e acho que quanto mais mulheres virem, só vai agregar pro esporte. Eu acho que a gente tem que ocupar mais espaço nessa área. A segunda coisa que eu almejo é que, além da gente ocupar mais espaço, que a gente ocupe espaços diversos, né? Que a gente tenha mais narradoras, que a gente tenha mais comentaristas, mais analistas, mais repórteres, mais apresentadoras, mais tudo. Que as opções sejam variadas, assim, os cargos sejam variados. Por último, eu almejo que a gente possa trabalhar em paz. Que esse seja um bom mês das mulheres para nós mulheres. Agradeço muito o convite para falar aqui. Eu acho que a gente tem que falar do que a gente gosta, trabalhar com o que a gente gosta, ocupar os espaços, e tamo junta!
Bom, e para encerrar, eu gostaria de dar um pouquinho do meu depoimento aqui. O canal foi criado em maio, não tem nenhum ano ainda, eu já recebi muitos comentários, muitas coisas positivas, muitas coisas também negativas, muitos comentários desnecessários que eu esperava por não ler aquilo, sabe? Então, eu acho que a gente tá num movimento onde a gente tem que bater de frente todos os dias e mostrar que a gente tem conhecimento e mostrar que a gente tem potencial para fazer as coisas. E se eu tô aqui hoje, não é à toa, é por muita força que as pessoas já me deram, e também esses comentários me fizeram crescer muito e aprender que nem tudo na vida vai ser só elogio, que nem tudo na vida vai ser fácil. Já ouvi coisas absurdas aqui, nem vou reproduzir pra vocês porque realmente é de baixo calão total, assim. Fiquei bem chateada com alguns comentários, mas é isso, a gente tem que lidar, é um desafio um pouco maior ser mulher e trabalhar com MMA, porque é um meio, ainda que eu sinto, pelo menos do público, ser predominantemente masculino. Muita gente já me deu força, muitos homens também me deram força, muitas mulheres também, e acho que assim, tudo tem que ter um equilíbrio, a gente tem que saber receber as críticas, só que tem coisas que são muito além de críticas, né? É machismo, é preconceito, ainda existe, e a gente tá aqui todo dia batalhando para quebrar isso e para ser cada dia melhor e mostrar que a gente tem potencial para fazer o que a gente quiser. Então é isso, esse é meu recado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, foi um pouco diferente, muito especial, agradeço as meninas demais, Evelyn, Anaísa, Jéssica Portázio, por tudo, sério, de verdade, vocês não sabem o quanto isso é importante pra mim, o quanto o depoimento de vocês é importante. Fico até emocionada porque realmente vocês são ídolos pra mim, sabe? Então, agradeço demais e é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Falou!